Olá, um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo a este vídeo, em que nós tratamos sobre o tema Os 5 Pilares para um Casamento Feliz. Eu já falei o primeiro pilar, que são os privilégios, os 10 privilégios do marido e os 10 privilégios da esposa. O segundo pilar também, os 10 mandamentos da comunicação do casal. Já falei sobre o quarto pilar, que é resolvendo os conflitos do casal. Eles não estão sendo gravados na ordem que são ensinados, mas conforme a disponibilidade. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro pilar, a comunicação do casal. Vai ficar faltando o quinto pilar, a vida sexual do casal. Espero que vocês compartilhem, que vocês conversem, já com tudo que estão ouvindo, né? Espero que vocês, quando chegarem aqui, já estejam, já tenham assistido os demais, assim como quando for publicado o último, todos esses já tenham sido assistidos, já tenham conversado sobre eles. Tiago fala em capítulo 1, o apóstolo Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus, versículos 19 e 20, nós vamos ler na Bíblia Viva, que diz assim: Queridos irmãos, nunca se esqueçam de que o melhor é ouvir muito, falar pouco e não nos irarmos, pois a ira não nos torna bons, como Deus exige que sejamos. Então, o que acontece? Nós precisamos, ele fala que todo homem seja pronto para ouvir e tardio para irar-se. O que a gente aprende aqui? Que o homem tem dois ouvidos, Deus o criou, e uma boca. O que significa isso? Ouvir mais, falar menos. E uma das coisas importantes é a comunicação do casal. Nós já tivemos a oportunidade de estarmos trabalhando com casais, ajustando casais, né, que estavam para se divorciar. Os dois se amavam, não tinha uma terceira pessoa. Eles não viam outra pessoa no seu caminho, na sua vida, mas não conseguiam viver juntos, porque a comunicação deles era terrível. Então esse é o detalhe. É muito importante. Pesquisas que vi alguns anos atrás falam que o segredo do sucesso no casamento, 80% é a comunicação. Por isso que a gente investe muito na comunicação. Então nós vamos fazendo as questões, são 26 questões em que vocês devem estar refletindo sobre isso. A primeira: qual é o melhor momento para vocês dois se comunicarem? Para vocês conversarem, tratarem dos assuntos, a famosa DR, qual que é o melhor? Precisa ver, não é? A situação para evitar, como eu tenho falado aqui, aquela situação constrangedora de um chegando do trabalho cansado, né? Doido para tomar um banho, dar uma relaxada, já vem e joga um problema. Não sei se fosse uma coisa de emergência, de repente alguma coisa que está aí acontecendo e que precisa de uma intervenção. Mas fora isso, a gente tem que escolher o melhor momento, o melhor dia, o melhor horário. Segunda, olha que interessante. Cite 3 coisas que o seu cônjuge, o seu amor faz, que facilita se comunicar com ele. Cita 3 coisas. De repente, são 3 atitudes que ele tem ou ele faz que facilita. Quando acontece isso, facilita. Por exemplo, de repente, ele ouve mais, ele não interrompe, enfim. Cite 3 aí, vamos ver se você está já conhecendo bem o seu companheiro, sua companheira. Terceira pergunta: cite 3 coisas que o seu cônjuge, o seu amor faz que dificulta se comunicar com ele ou com ela. Nesse momento, ele interrompe toda hora, fica agressivo, eleva a voz. Então, que você sabe que esse momento não dá para conversar, deixa para outra hora, que agora não vai, no linguajar dos jovens, né, agora não vai virar. Quarta pergunta: olhando para a sua infância e adolescência, qual a nota que você dá para a comunicação da sua família de 0 a 10? Naturalmente que isso vai determinar o tipo de pessoa que você se tornou em termos de comunicação. As pessoas que foram criadas num ambiente onde não havia comunicação entre os pais e de pais para filhos, pai para filho, mãe para filho, vão ter uma certa dificuldade, vai ter que, né, ser tratado melhor. Aqueles que foram criados num ambiente onde havia a comunicação, ela fluía, né, havia um fluxo muito grande, como águas de um rio que corre de conversa entre pai e filho, mãe e filha, e isso naturalmente será uma pessoa mais facilmente de se tratar, né? A sua comunicação é mais desenvolvida, porque isso tem a ver com a infância, com certeza. Quinto, existe algum tipo de assunto que você tem receio de começar a falar com o seu cônjuge?
É aquele um que você fala assim, eu falar esse assunto, o negócio não vai terminar bem. Quer dizer, se tem, isso é um ponto ruim e que precisa ser tratado. Ambos precisam estar prontos para estar conversando, para estar tratando todos os assuntos. Sexto, vocês já decidiram quantos filhos irão ter e quando vão começar a tentar? Também é importante isso, né? Que eu me lembro de um caso de uma juíza que ela se casou com um rapaz, até um rapaz mais jovem, e o sonho dela, naturalmente, ela casou já com a intenção de ter filhos. Isso para ela era sagrado. Só que quando estavam lá no desenvolvimento do relacionamento, já casados, ele falou, não, eu não quero ter filho, vou ter filho daqui, sei lá, 10, 15 anos. Só que ela já tinha uma certa idade. Ela falou, não, nessa época eu não vou conseguir ter filhos. Então o que ela fez? Ela se divorciou. Porque o objetivo dela era um. Então é um assunto para vocês já estarem tratando. Vocês já decidiram como vão administrar o dinheiro do casal? É uma coisa importante. Às vezes a esposa que tem mais habilidade, às vezes o marido, os dois juntos, enfim. Mas é importante tratarem esse assunto para evitar problema. Olha, o seu carro e o meu carro é uma coisa complicada, né? Esse espaço é meu. Não, o casal está juntos, nós, claro que dependendo das condições financeiras, cada um vai ter seu carro, o cuidado, enfim. Mas a gente precisa saber muito bem, porque um dos temas mais caros para o casamento é a parte financeira. Não tenho dúvida nenhuma disso. Oitavo, como você se sente pelo fato de ter que informar o seu cônjuge algo errado que fez? Você fez uma grande bobagem, você vai falar para ele ou para ela. Como é que você fica? Sabe que vai ser... a coisa vai pegar, a pessoa não vai compreender, vai ter muito atrito, como que é? Isso é importante estar avaliando. Por quê? Precisam ter um canal aberto, seja qual for o problema. Senão vai começar aquelas coisas terríveis chamadas mentiras na vida do casamento, de um casal. O casamento com mentira, infelizmente, ele não tem a menor chance de prosseguir muito tempo. A mentira, ela tira a confiança e perdeu a confiança, fica difícil. Nono, quando o seu cônjuge está zangado com você, o seu amor está zangado com você, ele lhe diz isso? Então vamos lá. As alternativas. A. Sim, de maneira bem indireta. Chegue disso, eu estou zangado. Por causa disso, disso e disso. B. Sim, de modo indireto e cheio de rodeios. Então começa a dar rodeio lá, você já percebe que é com você o negócio. C. Não, mas faz cara de choro. Não, mas fica aquela cara emburrada e com choro. D. Não, mas fica emburrado e calado. E E. Não, mas fica agressivo. Então você já percebe por causa disso. Essas são formas, naturalmente, que não vão edificar e não vão resolver nada, né? Na verdade, só vai criar mais problemas, como geralmente acontece. 10ª pergunta. Qual é a sua reação se o seu cônjuge menciona algum defeito seu em público ou revela algo que você não gostaria de tornar público? De repente está lá na festa, encontra a família, os amigos, tem algumas pessoas estranhas e tal, de repente a sua mulher chega e pam, solta uma pérola sua que você não queria que soubesse, é uma coisa que você não quer que público, ou ao contrário, de repente é da esposa, o marido vem e... Qual é a sua reação naquele momento? Naquele momento, a melhor reação, claro, você vai ver a sua aí, mas é para você responder com sinceridade. Que momento você deve contornar a situação da melhor maneira possível, de forma bem diplomática, ao não humilhá-la, ou humilhá-lo, não criar mais constrangimento. Depois em casa chegar e falar, olha bem, você fez assim, 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 assim. Não é para chegar também já tacando tijolo. Então, diz, olha, é um procedimento. Você sabe que isso é um assunto delicado para mim, eu não gosto dessas coisas e tal, né? Procurar não deixar com que isso se torne também o fim de um casamento. Ou de uma mútua confiança. 11ª. Você tem dificuldade em olhar no rosto do seu cônjuge quando ele fez algo errado? Ou algo que ele não goste? Aí fica meio... Não, tem que chegar e dizer, olha, aconteceu assim, 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 assim... você não queria que falasse, eu falei, enfim, uma coisa errada que tenha feito, né? Não, tem que dizer. Esperamos que não seja coisas graves, mas mesmo grave tem que dizer. 12ª. Você hesita ou até prefere não falar a verdade com seu amor em assuntos que sabe que vai gerar confusão e discussão? Olha,
Se você não fala a verdade, você mente. E num casamento, quando começa a mentira, isso é terrível, gente. Vocês não têm ideia. Então, assim, não importa o preço. Por isso que tem que pensar o que vai fazer. Escolha e depois escolha. Eu sempre tenho pregado isso. Então, aconteceu o problema, aconteceu o erro, aconteceu a situação, não importa. Você tem que chegar e falar francamente. Nunca deixe que o seu cônjuge descubra por outras pessoas, porque você não sabe a maneira com que ele vai a receber isso. Então, seja você a primeira pessoa. Olha, aconteceu assim, 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 assim. Eu estava numa festa e tal, a moça veio e falou, me deu uma cantada na frente dos outros e tal, eu dei um jogo de cintura e tal, já chega e abre o jogo. Não deixa vir por terceiros. 13ª. Seu amor aborrece você por insistir em falar certos assuntos ou estar sempre repetindo coisas que você não gosta de falar? Infelizmente, isso às vezes acontece no relacionamento, né? Às vezes a pessoa começa, é piada, é um assunto chato, uma coisa que não vai edificar, e a pessoa fica ali martelando, às vezes não tem o que fazer, fica martelando. Se tem esse costume, melhor você chegar, querido, querida, eu não gosto desse tipo de conversa, não é pra mim, vamos dar um tempo nisso, senão a gente acaba muitas vezes até se constrangendo, perdendo boa, enfim, vamos aproveitar com uma coisa mais edificante. Eu costumo usar a palavra agregar. Se vai agregar alguma coisa no relacionamento, bem. Se não vai agregar, gente, manda embora, porque de problema, não se preocupe, eles já virão naturalmente, não precisa arrumar, tá bom? Não precisa ficar com medo que apareça, não, acho que não tem problema nenhum, vamos procurar. Não, não se preocupe, eles vêm, tá? 14ª. Seu amor tem o defeito de fazer comparações entre você e alguém da família ou alguma ex. Esse é terrível. Normalmente acontece isso, né? Com ex, faz aquelas comparações, e digo especialmente essas comparações, elas surgem quando os dois estão em crise, quando os dois estão enfrentando dificuldades, problemas, discussão, né? Aí então vem a comparação com alguém da família. Olha, sua irmã, o seu irmão, não sei o que, o seu cunhado, a sua cunhada, fulano, a minha ex, eu namorei uma pior, aquela... Não, gente, olha, guarde bem isso. Você não pode elogiar nenhuma outra mulher mais do que a sua. E você não pode elogiar nenhum homem mais do que o seu. Se não for para honrar o marido, a esposa, não se case. Aí depois a gente separa. Aí fica esse bando de casa separa. Aprenda que casamento, você vai assumir um compromisso, é um compromisso diante de Deus até que ele separe pela morte, tá bom? 15ª. Quando há um desentendimento entre vocês dois, você fica calado para evitar piorar a situação. Olha, isso aqui só pode ser considerado uma medida de emergência se você vê que a coisa está muito grave, a outra pessoa, a outra parte está muito fora de si, fora de controle, então aí é melhor esperar em um outro momento. Mas em geral vocês devem chegar, aí entra as regras já ensinadas, os 10 mandamentos da comunicação, resolvendo o conflito do casal, é bom você, se esqueceu, volta lá, assiste de novo, anota, acho muito importante isso, anota, põe bonitinho, e separa da melhor forma possível que venha ajudar vocês. Então, o que acontece? Em geral, deixa a pessoa falar, ela vai falar tudo, vai jogar o caminho de melancia. Aí você com calma, com equilíbrio, com harmonia, e mostrando que as coisas, olha, assim, assim, assim. Vai procurar sempre, eu acho que é muito importante aprender a mostrar para o outro que as coisas podem ser diferentes. 16º. Você tem o defeito de dizer certas coisas ao seu amor em momentos de discussões que seria melhor não ter dito. Olha, isso é uma coisa que a gente precisa... como que eu vou dizer? A gente precisa vigiar muito. Davi falou, pediu a Deus para colocar uma mordaça na boca. Em muitos momentos nas nossas discussões é importante a gente ter uma mordaça, porque senão as coisas podem ficar piores. Então é importante que você aprenda a controlar a boca. Se está nervoso, se está nervosa, é melhor pedir, falar, vamos fazer o seguinte, amor, hoje eu não estou bem, eu estou irritada, eu estou assim, tive um dia cheio, vamos fazer o seguinte, a gente deixa para o final de semana, a gente relaxa e tal, na sexta-feira assiste um filme, come uma pipoca, toma um chá, mais uma coisinha mais relaxante, vai à praia, né, quem tem a possibilidade de ir à praia, vamos à praia, relaxa e tal, e a gente sente e conversa numa boa e resolve o problema, porque veja bem, resolver problema significa resolver, não criar outro.
para que o casal se sinta bem e confortável. 17ª. Quando vocês estão conversando, você procura entender o que o seu amor está dizendo ou fica planejando o que vai responder? Isso é uma das coisas mais comuns que tem quando o casal está conversando, né, a pessoa está contando os problemas que vai ser resolvido, o outro nem presta atenção, já fica já pegou o assunto, sabe o que é, ele já fica preparando a resposta, quando ela termina, ela, pau, já tem a resposta na ponta da língua. As coisas não são assim. Primeiro, presta atenção, até para você ter empatia. Empatia é você sentir o que o outro está dizendo. Sentir a dor dele, sentir o que foi que machucou, o que foi que criou de conflito. Então você está sentindo, você se sensibiliza. A gente vê, por exemplo, nessa época de guerra de Rússia contra a Ucrânia, a gente vê a empatia, a solidariedade. Então a gente tem que pensar assim, justamente para poder dar uma resposta adequada, uma resposta que vai abençoar a vida do outro, que vai agregar algo novo na vida do seu companheiro, da sua companheira. 18ª. Você acha que o seu cônjuge entende os seus sentimentos e atitudes? Isso um para o outro. Você compreende? Você acha que ele é compreendido? Você compreende o outro? Os sentimentos, atitudes, porquê de certas ações, certos comportamentos, certas situações. Né? Normalmente pessoas que saíram de relacionamentos que machucaram, foram traídos, tem uma certa atitude de desconfiança. Então é muito importante isso, porque senão normalmente os terceiros, eu digo assim, cada um, às vezes nós tivemos vários casais que era assim, eles eram casados, se divorciaram e se casaram, né? Então tinham os dois. Então criava conflito, porque até todo mundo tinha filho com outro filho, inclusive um que trouxe os filhos. Então teve uma situação meia cômica e engraçada, mas não era, em que eles trouxeram os filhos e numa ocasião, como o filho que eles entre si tiveram era menor, né? Às vezes ele apanhava dos outros. Então a mãe dizia: amor, olha, o seu filho e o meu filho estão batendo no nosso filho. Então aquilo criava conflitos. Então esses atritos todos, eles precisam ser tratados. Então os filhos vão crescer vendo os pais. Então a maneira com que vocês se relacionam, isso vai refletir na vida dos filhos. A maneira com que você trata, porque quando você vai se casar, especialmente vai se casar com uma pessoa que já tem um filho, você tem que assumir a responsabilidade. Normalmente não é isso que acontece. O padrasto fica com raiva do filho, porque o filho vai atrapalhar o relacionamento, ele quer exclusividade da mulher, é isso que acontece. Agora a mãe é sempre mãe, ela nunca vai abandonar seu filho, e normalmente não dá certo por causa disso. Ou se é filha, às vezes até se é uma criança ou moça, vai tentar estuprar, fica essas coisas todas. Então o que acontece? Vocês precisam conversar, tem que conversar, de ouvir, de tratar todas as coisas, de ver o respeito e entender o sentimento da mãe, o sentimento do pai, o sentimento dos filhos. Isso é muito importante estar tratando. Então tem que compreender o sentimento do outro, porque senão vai ter problemas, né? Que eu sempre falo que o homem em casa achando que vai ter sexo todo dia, a mulher segurança. Só que quando acontece o casamento, o homem vai descobrir que ele não vai conseguir ter sexo todo dia. E à medida que vai avançando o tempo, isso vai diminuindo. Então, se não for um relacionamento firme, de amor, o que vai acontecer? Vai haver traição. Da parte dele, da parte dela, dos dois, vai ter traição. Então é muito importante compreender os sentimentos e atitudes de um do outro. 19ª. Seu cônjuge espera você terminar de falar antes de responder? Ou te interrompe dizendo, não querendo te cortar? Não querendo te cortar, né? Aquela famosa frase, não querendo te cortar, já está interrompendo isso daí. Então, o que tem que acontecer? A pessoa vai começar, quem vai falar? Fala você primeiro. Então ela vai falar. Oh, mas ele leva 1 hora falando. Deixa falar, deixa pôr tudo para fora. Porque vocês precisam, entre outras coisas, ter um relacionamento de amigos, de ouvir. A gente gosta de conversar com amigo porque você fala, ele fala, todo mundo. Então, com o casal é a mesma coisa. Deixa falar. Depois que terminou, aí você fala. Aí quem falou, não interrompa. Não importa que você foi citado várias vezes, a coisa está errada, deixa o outro falar também. Aí só depois. E assim vai, para evitar confusão, certo? Normalmente não é assim que acontece, né? Um fala, quando o outro vai falar, ele interrompe. Aí começa, mas a hora que você estava falando, eu não interrompi. E aí começa aquela discussão, perde o foco. Então, aprendam a ter paciência.
é a palavra-chave, paciência. 20ª, você acha que seu cônjuge te critica demais? Normalmente, quando namoram, eu sempre uso para explicar isso aqui, aquela situação do casal que estava na beira da praça, aquele jardim bonito, fonte luminosa, e estava lá a lua, e ela pergunta, bem, o que é aquilo lá em cima? Ele fala, a lua, minha querida, ela está olhando e com inveja de você. Aí depois casaram, o tempo já os problemas vieram, as discussões, não consegui resolver o problema, estão lá na mesma situação. Aí ela pergunta de novo, bem, o que é aquilo lá? É a lua, sua burra, você não está vendo? Por que houve essa mudança? Nesse exemplo, é claro que é um exemplo humorístico, né? Mas é para mostrar que passou-se a criticar demais. Então não vê nada de belo. Tudo que era belo morreu. Tudo que era bonito morreu. Por que morreu? Porque a conversação, a comunicação, ela foi piorando, ela foi degradando. Isso aí é que nem rachadura na parede de casa. Começa com pequenininho, vai indo, quando você vê a parede pode estar mostrando o outro lado. Não cuidou no começo, então a gente tem que tratar isso no começo, correto? Quando tem dificuldade, deve procurar o seu pastor. 21ª. Você já conversou com seu cônjuge sobre o que você espera dele no papel de marido e de mulher? Eu acho que isso é muito importante. Talvez, de tudo isso que eu falei para vocês, é o mais importante. No sentido das suas convicções, dos seus sonhos. Por quê? Chega um dado momento, você não é a esposa que eu sonhava, que eu imaginei para mim. Não, mas eu não sei o que é, você também não é o marido. Bom, peraí, o que você espera? Olha, você como marido espera que você faça isso, você faça isso, você faça isso. Agora eu aprendi os 10 privilégios do marido, então eu preciso que você seja assim, assim, assim. E você, olha, eu espero, já que eu aprendi também os 10 privilégios da esposa, eu espero que você seja assim, 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 assim. Então, deixa tudo definido. Tudo definido. Para não haver desilusão, para não haver frustrações. Vocês me entenderam? É isso que é importante. Isso que é o fundamental. 22ª. Você já conversou com seu cônjuge sobre como vocês se relacionarão com os seus sogros? Olha, gente, é um fator muito importante. Tem sogro que é tranquilo, né? Tem sogros que são daqueles que se intrometem, então a gente precisa ter uma definição. Eu me lembro de uma ocasião em que eu não tinha carro e eu fui orar para uma pessoa, né, uma família, num bairro bem distante da cidade, aqui no outro lado da cidade. Eles estavam voltando a pé e um jovem, não, um rapaz que a gente até ia começar a fazer esse curso aqui, aí a moça não queria fazer e tal, desistiu, falou, olha, eu não vou casar sem orientar vocês. E, bom, aconteceu e aí eles acabaram fazendo o casamento. Falei, não tem problema, pode ir. Fizeram o casamento. Aí, tô descendo, ele, ô pastor, o senhor quer carona? Eu falei, quero. Aí, olha pastor, eu preciso que o senhor entre em oração comigo, eu sei que eu sou um homem de oração. Eu falei, pois não, o que é o problema? O que você quer que eu ore? Olha, eu devolvi minha esposa na casa dos pais dela, a gente está discutindo demais, a gente briga demais, e eu quero orar, que o senhor me ajuda comigo a orar, porque eu quero que o senhor me dê uma nova esposa. Eu falei, você seja homem. Era isso que eu queria ensinar vocês no meu curso. Então agora você vai voltar lá, ele desabafou, falou tudo que tinha. E o que era o problema? Cada domingo, um domingo ele ia almoçar com os pais dele, e um domingo eles iam almoçar com os pais dela. Só que acontecia muito assim, ela era meio autoritária, então ela queria que fosse várias vezes, então ia um domingo, dois, três, nos pais dela. E aí começou aquele conflito, ele falou, agora você vai dizer, chegar com calma e dizer, olha, é assim, 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 assim. Você está sendo egoísta porque você só quer as coisas do seu jeito. Um casamento não funciona assim. Então, nós vamos voltar para casa e você vai assim, assim, assim. A partir de agora vai ser assim, assim. Estabeleça as coisas, conversem. E então assim ele fez. Eu falei, não vai entender. Eu falei, seja homem, você não vai abandonar mulher nenhuma. Você foi o homem para tirar essa mulher da casa dos pais dela, você vai buscar e levar para tua casa. E ele obedeceu. Ele foi lá, pegou a mulher, levou e tal. Aí depois de um ano, já estavam comemorando novamente o casamento e tal. Ele me agradeceu. Eu falei, é isso aí, meu filho. Se a gente fosse ceder todas as vezes que os casais querem se separar, os dois se gostavam. O que era o problema dele, gente? É comunicação. É esse o problema. Então, defina bem com o seu cônjuge o que você espera dele como marido e mulher. E definam como vai ser o relacionamento de vocês com os seus sogros. Né? Se tem
o pai dele, o pai e a mãe dele, o pai dela e a mãe dela, defina, com os cunhados, mas especialmente com o sogro, né? Porque esse que é o lado mais importante. Então defina como vamos fazer, vamos visitar, vamos almoçar, que não vai. Deixa as coisas claras. Por favor, não fica esse negócio depois a gente vê. Se depois a gente vê, não funciona, viu? Porque depois não vê, não. E muitas vezes quando não vai ver, aí a coisa já acabou, correto? 23ª. Vocês dois já conversaram sobre como será a educação dos seus filhos? E se divorciados com filhos, também os filhos do divorciado? É importante isso daí, né? Porque às vezes está acontecendo aí, infelizmente, muitos estão se divorciando e acaba casando de novo. Então, para evitar que a desgraça perpetue, chegue, conversem, tratem direitinho, para evitar problemas. Porque senão, a tendência é ser um segundo divórcio. Aqui hoje a gente está vendo até pastor fazendo isso. Casa uma vez, casa duas vezes, casa três vezes. Ah, meu filho, está fora da palavra. Não é o meu tema aqui, mas está fora da palavra. O que acontece com isso? As pessoas não sabem mais, não pagam mais preço para resolver. Não tem humildade de procurar ajuda. Começa por isso. Não, eu fiz de tudo. Não, não fez de tudo não. Tá mentindo. Porque fazer de tudo você procurou um pastor. Se o pastor não pôde te ajudar, você procurou um psicólogo. Você procurou alguém, especialmente esses psicólogos que trabalham com família, né, que são casados, né? Porque o importante é muito estar com problema procurar alguém casado. Porque o sujeito ele é divorciado, ele é solteiro, ele não tem ideia do que é a vida casada. Você vai procurar um padre. Gente, o padre não vai poder. Ah, mas ele estudou, ele fez. Gente, não tem estudo que substitui a vida. Tem um livro que ensina como ser mãe, como ser pai, tá, ele pode, mas se o autor não criou, ele não sabe como é que é, ele imagina. Então, de imaginação, vocês já têm demais. Vocês estão precisando de coisas práticas. Então, decidam já, para depois não se arrepender. O pessoal fala, ô pastor, o senhor é duro. Não, gente, eu sou sincero. Eu fui chamado para pregar o evangelho, para ensinar as pessoas a viver de acordo com a palavra de Deus. Não para criar gente frouxa, que qualquer coisinha, mimimi, está acabando com tudo. Não é assim. Fundamento tem que ser plantado. Como é que se planta se faz o alicerce? Você tem que cavucar. Fazer bem fundo, para ficar bem a estrutura. É isso que é necessário. Eu estou fazendo isso. Estou ensinando você a fazer o alicerce do teu casamento. 24ª. Vocês estão satisfeitos com o nível de comunicação entre vocês? O que acham que precisa melhorar ainda? Como é que está a satisfação de vocês com a comunicação entre vocês dois? O que vocês acham que, pelo amor de Deus, mas não, pastor, está perfeito. Não fale isso. Isso significa que vocês estão apaixonados e não estão vendo defeito. Lá na frente vocês vão começar a ver, se eu soubesse, para com isso. Veja o que é, seja criterioso, seja criteriosa. Eu acho que ele é impaciente, eu acho que ele faz isso, eu acho que ela faz assim, acho que ele grita, acho que ele perde a boa. Então, precisam colocar essas coisas claramente, um para o outro com sinceridade. Não fica naquela história de a gente, quando é namorado, tudo, tá noivo, tudo a mil maravilhas, não tem defeito. Depois que casa, aí sim, eu já sabia que você era assim. A gente tem que tratar as coisas antes, né? 25ª. Há quanto tempo vocês se conhecem? Há quanto tempo namoram seu noivo? É bom, importante para ver o tempo que vocês estão se conhecendo, né? Eu sempre considero importante que vocês tenham um bom tempo de namoro, um bom tempo de noivado para decidir se casar. Por quê? Esse tempo é o tempo que vocês vão se conhecer. Não casar por carência, de casar por isso, por aquilo. Não. Chegamos a uma conclusão que o melhor para nós é casarmos, vivermos bem. Por quê? Hoje em dia a gente se gosta, nós temos objetivos comuns, estamos caminhando, especialmente se são cristãos, estamos casando com julgo igual, vamos, né? Então isso é muito importante para que a gente possa estar pensando aí em assumir isso daí. Então o tempo ele ajuda muito, né? Não resolve, porque tem casais que às vezes namoram 10 anos, se casam e logo se separa, mas é importante que esse tempo de namoro ele tenha sido bem aproveitado para vocês conhecerem. Tem casal que no período de namoro só sabe beijar, abraçar e etc. Aí quando casa, não, você não era o que eu esperava, e vai embora. Tá bom? E por último, a última pergunta, ou colocação, por que vocês querem se casar? Eu acho que essa pergunta ela ajuda a definir bastante todo o contexto
para quem é noivo. Por que vocês querem se casar? Qual é o motivo? Isso que vai ajudar muito vocês a tomarem decisões. Então pensa bem, por que você quer se casar? Se esse motivo está amparado pela palavra, se esse motivo ele é verdadeiro, é muito importante que você avalie isso. Eu quero casar porque todo mundo está casando, estou ficando solteiro, vou ficar para titia, etc e tal. Para não ficar sozinha. Calma. Vamos muita calma nessa hora. Então é muito importante isso. E eu vou estar orando então por vocês. Nós vamos estar orando para que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Deus Todo-Poderoso, eu oro agora em nome de Jesus Cristo, pedindo a sua bênção, a sua graça sobre a vida de cada casal, de todos aqueles que vão, ó Senhor, ouvir essa mensagem. Que eles sejam edificados em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe e não perca o último. Assistam todos os pilares, se Deus quiser, em breve eu publicarei o último. Deus te abençoe.